Graça e paz, amados, mais uma vez estamos de volta com o Manar Podcast. E no episódio de hoje nós vamos fazer a pergunta muito importante. O que realmente significa seguir Jesus? Você já segue a Jesus? Você sabe o que é seguir a Jesus? Então fique aqui no vídeo de hoje que nós vamos falar sobre esse assunto e eu vou apresentar 3 princípios básicos que são ditos pelo próprio Senhor Jesus, e o 4º princípio é o mais importante que precisamos entender para vivermos a vida cristã tal qual o Senhor nos ensina na sua palavra. Eu sou o pastor Israel e esse é mais um vídeo do canal Manar Podcast. Muito bem. Vivemos em um mundo em que, na nossa época, muitas pessoas, elas desejam o benefício do cristianismo, desejam servir ao Senhor, desejam assumir, estar em uma igreja, em uma religião, mas não querem compromisso profundo com o discipulado. Muitos querem as bênçãos de Cristo, mas não querem se submeter ao senhorio de Cristo. E vivem a sua vida cristã da forma como acham que deve viver. Entretanto, Jesus nunca escondeu que o custo de segui-lo não era barato. Ele não prometeu uma vida sem dificuldades. O Senhor Jesus não prometeu uma vida de riquezas garantidas, embora Ele possa lhe dar riqueza. Ele não te prometeu também ausência de sofrimento. Pelo contrário, Ele deixou bem claro que segui-lo exige renúncia e compromisso, além de perseverança. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 9, que diz o seguinte. Preste bem atenção que é importante. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Olha, essas palavras do texto de Lucas, no capítulo 9, versículo 23, nós encontramos uma definição das mais claras do que significa verdadeiramente e realmente seguir a Cristo. Porque o discípulo verdadeiro, aquele que realmente quer servir ao Senhor, tem prazer na lei do Senhor, Jesus apresenta 3 características fundamentais e reais para quem realmente deseja segui-lo. A primeira é que seguir a Jesus significa negar a si mesmo. Ora, quando Jesus disse a si mesmo se negue, isso não significa desprezar sua própria vida, não significa deixar de fazer as coisas que você precisa fazer para ter uma vida equilibrada. Também não quer dizer que você escolha os seus próprios caminhos ou escolha servir ao Senhor do seu jeito. Definir as suas próprias verdades. Achar que desde que satisfaça os seus próprios desejos, você segue a religião cristã. Mas seguir a Jesus
exige uma mudança de realidade, ou da realidade, de autoridade. Uma mudança que nós chamamos muitas vezes mudança radical dessa condição. O cristão deixa de ser ou de dizer: a minha vontade será feita, para aceitar aquilo que Deus nos diz na sua palavra. Quando ele coloca em evidências as coisas que ele deseja para nós, para as nossas vidas, para as nossas famílias, para o nosso dia a dia. Então seja feita a vontade de Deus. O que nós cremos, e aí eu vou dar a minha posição aqui, não obrigo ninguém a seguir essa ideia, mas o que nós cremos e enfatizamos é que a conversão, ela envolve arrependimento genuíno e submissão ao senhorio de Cristo. Seguir Jesus é reconhecer que Ele tem o direito de governar todas as áreas da nossa vida. Todas. Não importa qual seja. Então, essa é a primeira realidade. A segunda realidade é que seguir Jesus significa tomar a cruz diariamente. Veja, tomar a cruz diariamente, numa época em que estamos vivendo, parece um retrocesso. Na época de Jesus, a cruz não era um símbolo religioso decorativo. Era o símbolo e o instrumento de execução. Preste bem atenção nisso. Era como se fosse a guilhotina daquela época. Era uma morte cruenta, era uma morte vagarosa. Então, depois veio a guilhotina, ficou mais rápido a execução. Mas na época de Jesus, o que mais se parecia com a guilhotina era o machado, não é? Como Paulo foi decapitado. Então, o que nós vemos aqui é que a cruz não era um símbolo de status, mas era um instrumento de execução. E quando Cristo fala tomar a sua cruz, Ele está falando sobre a disposição de sofrer, de se sacrificar, de permanecer fiel até o fim. Será que você tem essa coragem, essa disposição de ser fiel até a morte? A vida cristã não é uma caminhada de conforto permanente. Existem lutas, e lutas contra o pecado. Existem perseguições. Existem saber que você, na sua fé cristã, é rejeitado pelas nações, pelas pessoas, pelos governos, pelas autoridades. Onde haverá perdas, onde haverá dificuldades. Existe momento em que obedecer a Deus custará algo precioso, como a sua própria vida. Tomar a cruz significa escolher a fidelidade com Cristo, mesmo quando isso exige renunciar, muitas vezes, às nossas vontades, os nossos desejos. Então, não é um ato realizado apenas uma vez. Jesus diz que isso acontece dia a dia. A sua conversão só acontece uma vez, mas a santificação é diária. É você cortar as arestas diariamente. O terceiro ponto aqui de seguir Jesus é andar nos seus caminhos. Após negar a si mesmo e tomar a cruz, o Senhor acrescenta: siga-me. Siga-me.
O cristianismo não consiste apenas em abandonar certas práticas, abandonar certos hábitos. Eu bebia, eu fumava, eu dançava, eu prostituía, agora eu não faço mais. Isso não basta. Tem que fazer isso? Sim, tem que fazer isso. Mas consiste também em seguir uma pessoa. Seguir Jesus significa aprender com Ele, não é? Obedecer sua palavra, meditar nessa palavra, aprender dessa palavra para ensinar a outras pessoas, transformar o seu caráter, mudar a sua vida. O verdadeiro discípulo, ele busca crescer em santidade. O verdadeiro discípulo de Jesus, o crente evangélico protestante, ele não vai para a igreja apenas para sentar no banco, esperar o culto começar, assistir o culto e ir embora. Não. Ele se envolve com a obra. Ele procura saber onde ele pode ajudar, em que departamento, em que local, em que área, em que ofício. Ele pode ser um obreiro, ele pode ser um evangelista, ele pode ser um diretor, ele pode ser um líder de jovens, líder de música, do grupo musical. Ele está sempre envolvido com a obra do Senhor. Crente que é crente verdadeiro não se conforma em estar no banco sentado, esperando o pastor pregar, ele recebe e vai embora. Não. Ele assiste o culto, ele louva ao Senhor, ele recebe a mensagem, ele analisa a mensagem e ele começa a pôr em prática. Tem gente que tem mais de 30 anos na igreja e você vê, parece que aceitou Jesus ontem. De tão criança espiritual que é. Ainda está no leite. Paulo encontrou isso lá nas igrejas por onde ele passou. E ele falava essas verdades. O verdadeiro discípulo, ele busca crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Ele deseja amar aquilo que Cristo ama. Ele deseja fazer, andar por caminhos que Cristo andou. A evidência de uma fé genuína não está apenas na palavra que professamos, nas transformações produzidas pelo Espírito Santo em nossas vidas. Está em fazermos algo pela obra do Senhor. Sabe o que acontece? Que muita gente que não faz isso, só vai para a igreja, senta no banco e depois vai para casa. Mais tarde está dizendo: eu deixei o protestantismo e hoje eu estou seguindo o catolicismo, eu estou seguindo o luciferianismo, eu estou sendo satanista, eu estou sendo isso, eu estou sendo aquilo. Sabe por quê? Porque não aprendeu a andar no caminho do Senhor. Não se deixou dominar pelo Espírito. Era apenas um frequentador de igreja. E nisso nós estamos cheios nas nossas igrejas. Então, seguir Jesus em quarto lugar, e eu quero lembrar você aqui que essa é uma das partes mais importantes, é que seguir Jesus conduz à verdadeira vida. Preste atenção. Paradoxalmente, Jesus ensina que quem tenta preservar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor de Cristo, ganhará. Não é paradoxo? O mundo promete felicidade através da autonomia, da satisfação dos desejos pessoais. Cristo vem na contramão. Cristo oferece algo infinitamente melhor. Ele diz vida abundante e eterna. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Então a verdadeira realização humana não é encontrada vivendo para si mesmo, mas vivendo para Deus, andando com Deus. Somente em Cristo
encontramos o propósito, o perdão, a paz e a esperança. O que realmente significa seguir Jesus? Significa negar a si mesmo, tomar a cruz diariamente, obedecer ao Senhor em todas as áreas e confiar que a verdadeira vida é encontrada nele. Seguir Jesus não é apenas uma decisão emocional, é uma prática de vida, é uma jornada que só termina quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja para levar para a eternidade. É reconhecer não apenas que Cristo é o Salvador, mas também que Ele é Senhor da tua vida. Tá certo? Talvez o mundo ofereça caminhos mais fáceis. E talvez seja por isso que tanta gente está indo atrás dessas facilidades. Mas estreito é o caminho que conduz à vida eterna. Examine teu coração. Porque o verdadeiro discípulo não apenas acredita em Cristo, ele caminha nos passos de Cristo todos os dias da sua vida. E ele sabe que no mundo teremos aflições, mas temos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E se ele venceu, ele nos dá força para resistir a tudo. Paulo disse, em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não importa as circunstâncias. O importante é que tenhamos a presença de Deus na nossa vida. Se esse podcast de hoje te ajudou a fortalecer a tua fé, então dê o seu like, mande para alguém, comente e coloque aqui embaixo a sua opinião sobre o que você ouviu. Tá certo? Fique com Deus e nós nos veremos no nosso próximo vídeo.